E aí, meninos e meninas, no vídeo de hoje eu vou te mostrar como fazer textos com bordas no Elementor. É um efeito bem legal para a gente compor a nossa sessão, às vezes colocar atrás de um título com pouca opacidade. Então cria um efeito visual muito bacana que eu vou te mostrar agora, mas antes dá o seu like, se inscreve no canal, rapaz, ajuda, tô te ajudando, me ajuda também, por favor. Então vamos lá, eu já tenho um texto, aí você coloca o tamanho que você quiser, configuração que você quiser. O Elementor ele já tem isso por padrão, tá? Se você vier aqui em estilo, clicar no título, vier em estilo e aqui em traço do texto, ó, se você habilitar o traço do texto aqui, ele tem essa opção que você coloca aqui um valor, 1, 2, colocar 2 aqui, por exemplo, ele já colocou o texto, o traçado e aqui você diminui a cor. Só que qual que é o problema? Algumas fontes isso funciona, outras não. Outras, dependendo de como a fonte foi construída, ó, você fica com essas sobreposições aqui dos shapes da fonte. Então, como é que a gente conserta isso? Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai deixar transparente aqui o texto mesmo, tá? Aqui o traçado a gente vai tirar e o conteúdo a gente pode deixar, só que a gente deixa transparente, tá? E aí a gente vai colocar esse texto com pseudo-elementos, com CSS. Então, como é que funciona? Eu venho aqui, e você pega a classe do próprio título para fazer isso. Então, eu vou colocar aqui, ó, Selector, aí Elementor, Heading, Title, e aí se você estiver usando um outro widget, você tem que pegar a classe desse widget, e aí eu vou colocar aqui um After, tá? Um pseudo-elemento After, eu vou colocar o Content, e aqui no Content é onde eu vou colocar o texto. Então aqui eu usei texto com bordas, eu vou colocar a mesma coisa, texto com bordas, tá? Eu vou dar um padding, porque às vezes ele corta um pouquinho a parte de cima e de baixo, então eu vou colocar uns 10 pixels de padding aqui, entre o elemento. E aí eu começo a organizar aqui. Então eu posso alinhar ao centro, então vou text align center, eu posso mover a posição, então vou colocar então position absolute, eu posso colocar ele ao topo e à esquerda, então vou colocar top e left, ele está ao topo, à esquerda, para ele ficar na posição certinha. E aqui eu vou definir a cor desse texto. A cor vai ser de preferência a mesma cor do fundo da seção. Então aqui eu estou usando preto, então eu vou colocar aqui um fundo preto também. Beleza. Aí eu vou fazer um background clip. O que é isso? Eu coloquei uma cor de fundo, mas eu quero que esse background ele fique no texto. Então eu coloco text, eu copio, colo isso daqui e escrevo WebKit para ele funcionar em todos os navegadores. Coloco o prefixo. Então WebKit background clip text. Eu vou colocar o color do texto como transparent. Então eu vou colocar um important aqui. E eu vou colocar também um WebKit text fill color transparent também, para ele ter compatibilidade com todos os navegadores. Por fim, coloco um z-index1, que é para eu definir a hierarquia. Eu quero que ele fique por cima dos que tiverem z-index 0, que é o que a gente vai colocar agora embaixo, tá? Aqui, o que eu posso fazer? Eu posso copiar e colar e fazer o before, ou eu posso adicionar essa mesma configuração e já criar um before aqui embaixo, ó. Então eu vou criar já um before aqui embaixo, certo? Só que eu vou mudar algumas coisas. Então no before, eu vou copiar aqui agora. Então, isso daqui que eu coloquei, ele está aplicando tanto para o after quanto para o before, tá? Então, todas essas configurações, para a gente poupar algumas linhas de código. Só que aí eu altero algumas coisas no before. Então, por exemplo, no background, eu posso colocar none, não preciso de background. Eu posso colocar a posição a mesma coisa, não vou mudar. Eu vou mudar só o text stroke e o z-index, basicamente. Então, eu vou colocar um z-index 0 aqui. E aí sim eu vou adicionar a propriedade text stroke. Então, eu vou colocar text stroke, eu vou colocar 2 pixels e a cor. Então eu quero branco. Não apareceu nada alto, por quê? Compatibilidade, tem que fazer a mesma coisa. E aí eu coloco WebKit Text Fill. E aqui está o meu elemento. E aí a Alton quebrou, porque a gente colocou o padding, provavelmente. Você pode colocar aqui uma propriedade em ambos, White space, no wrap. E aí ele vai ficar certinho. Mas como eu coloquei um padding aqui, a gente pode tirar para ver, ó. Ele vai ficar tudo bonitinho. Ele não vai quebrar. Se não der certo, às vezes ele come, e você coloca o padding, principalmente com degradê, ele pode acontecer, tá? Mas, ou se a palavra tiver acento, e aí você tem que colocar um padding para subir a área para pegar a cor de fundo, mas se não tiver, pode tirar, que também funciona. E aí você pode customizar como você quiser. Eu quero 5 pixels aqui, ó. E aí fica dessa forma aqui. Então é um efeito bem legal para a gente colocar, por exemplo, numa sessão, pegando a sessão inteira, ou para colocar como texto de apoio, você vem aqui, coloca um selector e muda a opacidade, por exemplo. Coloca um opacity 0.3 aqui. E aí um text stroke mais fininho, um 3 aqui, por exemplo. Então você coloca dúvidas, aí coloca a seção de FAQ em cima. Você pode fazer uma máscara também
com o Mask Image, né? Então, Mask Image, eu vou colocar linear, gradiente, to bottom, e aí eu vou colocar uma cor sólida e transparent aqui. Então ele já faz a máscara. E aí você faz a mesma coisa com o Mask Image WebKit, tá? Pode fazer assim, um efeito, fica livre para o que sua criatividade mandar, tá? Mas ao invés da gente fazer só com o Text Stroke, que seria o processo aqui que a gente faz com o Elementor, né? Para que ele dá aquela bugadinha, a gente faz também com o pseudo-elemento colocando a cor de fundo por cima para tirar aquelas falhas, né? Porque se eu tirar aqui o background, ó, ele fica igual estava lá no Elementor, ó. Só que o segredo está aqui, na cor de fundo por cima. Eu estou sobrepondo essas falhas e aí ele fica certinho para você usar esse efeito. Então é isso. Se você curtiu, dá o seu like aqui, se inscreve no canal e tamo junto. Até o próximo vídeo.